Oi, Aline. Paz, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Pode licença. entrar, fique à vontade. Vamos lá? Estamos de volta com a nossa série Do Poço ao Topo. Hoje é o nosso segundo encontro com a nossa especialista Aline Rabelo. E hoje eu já tenho alguns feedbacks para passar para ela em relação às tarefas que me foram dadas. Eu quero que você acompanhe cada passo dessa história, mas eu também quero saber quais são os seus feedbacks, quais foram as conquistas que você já teve durante essa semana. Eu estou me dedicando arduamente, eu também espero que você esteja nessa mesma intensidade de dedicação. Então, vem comigo nesse episódio, que eu tenho certeza que tem palavras aqui que vão te ajudar a alcançar ainda mais rápido a realização do seu sonho. Vamos lá para o nosso segundo encontro. Mais uma vez eu quero frisar aqui que é uma honra para mim, é um prazer estar aqui ajudando e ajudando outras pessoas a saírem dessa situação que traz medo, que traz ansiedade, mas a gente vai sair dessa, tá bom? Vamos nessa. Primeira coisa, eu quero saber quais foram as conquistas da semana. E outra coisa antes não desconsidere nenhum tipo de conquista. Talvez você fale, que bobeira, fiz um grupo ali no WhatsApp, já economizei tanto. Não desconsidere, comemore cada ali conquista que você tiver, tá bom? E aí eu quero saber quais foram as conquistas aí em uma semana. Então vamos lá, assim, eu já estou desenvolvendo minhas tarefas, duas tarefas já estão estão bem consolidadas, né? A primeira tarefa foi a criação do grupo do WhatsApp com a minha esposa, nós criamos o grupo, né? Até postei lá nas redes sociais mostrando a criação do grupo e a gente está assim religiosamente colocando todos os dias os nossos gastos. E eu tenho um feedback tão maravilhoso em relação a essa ferramenta, Aline, porque isso me fez pensar no que efetivamente eu vou gastar. Sabe, antes de eu efetuar o gasto, eu pensar, cara, vou colocar isso no grupo, vale a pena eu gastar esse negócio? Então, assim, eu achei que, por tão simples que fosse, ela não surtiria um efeito tão grande. Então, assim, eu gostei muito do resultado e é uma coisa que eu acredito que a gente vai levar para a vida, ter ali um controle, sabe, para que todos nós dois estejamos na mesma página. Achei maravilhoso, achei fantástico. Em relação à atividade física, essa para mim é super tranquila, porque eu já tinha esse hábito, mas estou fazendo ali também, né, todos os dias. A minha meta era fazer pelo menos 3 vezes na semana, então estou cumprindo. Essa semana eu já fui, já bati a meta, inclusive, e estou satisfeito. Pode colocar o check, que ela está sendo cumprida. Bom demais. Agora, a última e a mais desafiadora para mim, que era de juntar R$1.000. Então, essa semana eu dei uma geral em algumas coisas. Então, eu baixei tarifa, tirei da tarifa de banco, cancelei cartão de crédito que ainda tinha anuidade, foi assim uns R$34,90 que eu pagava mensalmente de anuidade, cancelei esse cartão, fiquei só com os que não têm anuidade, alterei o meu plano de telefonia, liguei na operadora, pedi para reajustar, então eu consegui uma economia aí mensal de R$72 mais ou menos. Alterei também um serviço de streaming que eu tinha de música, que eu já tinha 2 serviços de música contratados, porque um era embutido, acabei que eu cancelei um para ficar só com o outro. Então foi uma economia também aí de uns R$17. Então assim, ainda não está perto dos 1.000, mas eu já fui fazendo alguns ajustes. Além disso, anunciei 2 itens que eu tenho aqui em casa. Eu já vi alguns especialistas em finanças falando, não é bom você vender um bem. Mas assim, eu acabei pesando na balança. Cara, isso ia me gerar um custo-benefício maior se eu vendesse? Eu estou usando muito? Justifica eu ficar? Então achei que nessa análise que não justificava, resolvi vender então essa bicicleta. E outra coisa é que eu parei de tomar café de cápsula já há alguns meses. E aí eu tenho uma cafeteira aqui da Nespresso que está parada aqui em casa já há muito tempo. E eu resolvi anunciar ela junto com um espumador. Então esses 2 itens eu coloquei lá no aplicativo de anúncios e eles estão lá para venda, só que ainda não consegui vender, né, mas está aí dentro do processo dos R$1.000. Olha aí, já é uma vitória isso aí. Questão de vender bens para patrimônio, se você não tem um planejamento, não tem uma estratégia, o ideal é que você não faça, porque senão você vai começar a abrir mão realmente de um monte de bens que você tem, por exemplo, coisas grandes, né? Casa, apartamento, um automóvel. Agora, se é algo que você está vendendo porque você não usa e está parado ou usa pouquinho, realmente não tem problema. Isso, inclusive, é uma das formas que a gente tem mesmo de fazer dinheiro. Né, dá uma geral em casa e fala assim, deixa eu ver o que eu não estou usando, está parado, não tem problema. Agora, quando eu vou para uma casa, vou para um automóvel, aí a gente tem que ver, por que você está fazendo isso? Tem um planejamento, uma estratégia para isso? Senão você vai só começando a vender suas coisas e não vai quitar dívida nenhuma. Nessa de anunciar as coisas para vender, teve um dia que o meu filho viu eu limpando a cafeteira
E ele falou assim, pai, o que você vai fazer? Eu falei, não vou vender. Ah, mas você vai vender tudo agora? Eu falei, não, só o que a gente não precisa. Vocês não, Vocês e a sua mãe vão ficar. O resto, eu não sou apegado às outras coisas. Agora vocês sim. E em relação a essa questão familiar, essa semana a gente teve um momento muito precioso. Porque esses dias eles saíram para almoçar juntos, meus filhos e a esposa, durante o intervalo de almoço, e meu filho estava pedindo para comprar um monte de coisa lá na padaria, porque entra na padaria, eles querem tudo que estão vendo, né? A ideia das gôndolas na altura dos olhos é justamente essa, né, das crianças. E aí ele pediu isso, pediu aquilo, minha esposa não. Aí ele falou assim, mãe, o que está acontecendo? A gente está sem dinheiro? E aí ela me ligou e me contou isso. Eu falei, eu tenho uma estratégia. E aí quando eles chegaram em casa à noite, o que eu fiz? Eu coloquei eles na sala e passei o vídeo para eles assistirem, para entender a nossa história, onde a gente chegou, né? E aí esse foi um momento muito valioso para nós, porque eu pude mostrar para eles o que aconteceu, eu pude explicar para eles por que eu estava falando de finanças ultimamente para eles, ensinando princípios, porque eu já fiz algumas leituras de livros com eles também, e dali eu expliquei para eles a questão das nossas prioridades. Então, deixei muito claro para eles, principalmente para as crianças, que agora nós temos um plano como família. E toda vez que eles pedirem uma coisa e nós falarmos que não é a nossa prioridade, é porque nós já estamos com um planejamento estabelecido. Então esse foi um momento muito precioso para nós, foi um momento que nós conversamos, nós oramos juntos e estabelecemos esse propósito como família. Ótimo. E aí é interessante a gente se atentar a isso, porque normalmente a gente tem o costume de falar o quê? A gente não tem dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro para isso não, larga de ser chato, né? Sei lá, alguma coisa assim. E não é. É, filho, lembra que essa não é a nossa prioridade, então você não vai ficar falando, porque pode gerar aquela questão da escassez nele. Não, dinheiro não dá em ele perguntou, árvore. a gente está sem dinheiro? Então ele está preocupado. Não, filho, não é que a gente esteja sem dinheiro, é porque isso agora não é mais prioridade, por causa dessa e dessa situação. Então sempre trabalhar com os filhos questão de prioridade, com a família questão de prioridade, sempre. Mas vamos lá, vamos entrar no assunto mesmo. Hoje nós vamos falar de princípios bíblicos, tá? A gente precisa de começar, qualquer coisa que a gente for falar de dinheiro, por princípios bíblicos. Sempre começar por princípios bíblicos. A gente tende a separar as coisas. Dinheiro é questão física, mundo físico. O que é santo e o que é profano, né? O dinheiro é coisa da terra, não tem nada a ver com coisas celestiais. Exatamente, mas na verdade não. Tá? Tudo, gente, tudo vai interferir no nosso mundo espiritual, tudo tem a ver. Então não desconsidere, não ache assim, dinheiro é físico. Não. Tem sempre algo espiritualmente envolvido nisso aí. Tá eu já vou falar que eu acho que eu vou gostar muito desse assunto, porque eu cresci na igreja. Então, quando eu consigo respaldar algo que eu vou aprender com base na palavra de Deus, isso ganha uma força muito grande para mim. Com certeza. Então pode ser que essas também seja uma das ferramentas que eu vou falar assim, nossa, isso eu poderia ter me atentado há muito tempo atrás e estar praticando de uma maneira mais intencional. E muitas vezes as pessoas podem achar assim, Aline, eu estou precisando de um milagre na minha vida financeira. E talvez esse milagre seja simplesmente cumpra os princípios bíblicos. Você está cumprindo os seus princípios bíblicos? Então, na verdade, não seja aquele milagre, né, que só Deus pode fazer. Não, mas talvez seja você mesmo. Cumpra os princípios, talvez seja só isso que você esteja precisando fazer para as coisas se desenrolarem aí. E eu entendo que quando a gente está falando de finanças, aonde que Deus entra nisso aí? Na provisão. Ele está me dando a provisão. Aí, aonde é que a gente entra? O que eu estou fazendo com essa provisão? Estou administrando bem? Estou desperdiçando? O que eu estou fazendo? Porque a provisão, ele fala, fique tranquilo, eu vou te dar a provisão. Agora, o que eu estou fazendo? É claro que até a questão do trabalhar e tudo, tem um versículo na Bíblia que fala, se você não quiser trabalhar, tá tudo bem, só não coma, né? Então, ou seja, tudo isso ele nos dá condições, ele me dá força, ele me dá saúde, ele me dá inteligência, capacidade para eu conquistar. Ele me dá tudo isso, que é o que vai trazer a provisão. Então, a provisão ele vai me dar, as condições para trazer a provisão ele vai me dar. Em todas as áreas das nossas vidas, Deus estabeleceu princípios. Em todas as áreas. E agora a gente vai ver que nas finanças também é do mesmo jeito. Ele estabeleceu princípios para as nossas finanças. O que a gente precisa fazer é o quê? Conhecer quais são esses princípios e obedecê-los. Tá? Para a gente falar de prosperidade, eu preciso de falar de obediência. O primeiro princípio que a gente gosta de começar, que eu gosto de começar falando, é o princípio do senhorio. A gente precisa de entender que
Se a gente for analisar a Bíblia, ler a Bíblia, a única parte da Bíblia que fala assim, como se fosse vou colocar dessa forma, um concorrente com Deus é o quê? O dinheiro. É claro que eu posso colocar outras coisas também, mas assim, o dinheiro, se a gente não vigiar dia a dia, a chance de eu colocar ele no lugar de Deus, no primeiro lugar ali, é muito grande. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então esse é o versículo que ele está afirmando aqui o princípio do senhorio. Quem é que está sendo o senhor da sua vida? O que você estiver amando, colocando em primeiro lugar, é o que você vai servir, é o que você vai adorar, é o que você vai se render a ele. Né? Então a gente precisa de se atentar a isso. E é muito fácil você permitir que o dinheiro se levante como um ídolo na sua vida, né? No pior momento que eu passei dessa crise toda, que foi aquela época que eu contei no vídeo da pandemia ali, quando meu filho queria a chuteira, nesse momento, eu parei para tirar um extrato da minha vida se eu não estava colocando realmente o dinheiro em primeiro lugar. Porque a ansiedade que isso me gerava, sabe, a dificuldade de dormir, a dificuldade de levar a vida, a dificuldade de me concentrar, porque a ansiedade, ela te gera isso, né? Ela fica trazendo o pensamento o tempo todo sobre você. Então, tudo que eu fazia, tudo que eu ia desenvolver no meu dia, eu me lembrava dos problemas, eu me lembrava da dívida, eu me lembrava de dinheiro, eu me lembrava de toda essa coisa. E isso começou a tomar muito a minha atenção. E eu comecei a me atentar, cara, isso pode estar tomando o lugar do Senhor na minha vida, e aí é por isso que a minha vida está tão sufocante. Ó, em 1 Timóteo 6,10 ele fala assim, porque o amor ao dinheiro, então talvez a gente já tenha ouvido falar, porque o dinheiro é maldição, o dinheiro vai te levar para o inferno, e eu tinha muito medo de falar dos dois assuntos ao mesmo tempo, né? Dinheiro e questão espiritual, princípios bíblicos, eu tinha muita resistência a isso. Mas ele está falando aqui, não é o dinheiro. É o amor que você tem para ele. É quando você permite que ele ocupe o lugar que só é de Deus. Então ele fala, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Olha como isso. Toda a espécie de males. O problema é o amor ao dinheiro. Isso é forte, muito forte. Não pode estar no nosso coração, né? Exatamente. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Lucas 12:34 também fala isso, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então a gente não pode passar por esse princípio sem dar uma parada e dar uma geral aqui dentro, né? Internamente aqui, peraí, deixa eu ver que importância que tem isso. A gente precisa de entender que o dinheiro, no lugar certo, ele é bênção para mim, ele é bênção para minha família, ele é bênção para quem está próximo a mim, aos meus irmãos ali, tá? Então o dinheiro vai ser bênção se ele estiver no lugar certo. Vale essa reflexão para você que está em casa. Qual é o lugar que o dinheiro está ocupando na sua vida? Pensa bem se ele não está no lugar que Deus deveria estar ocupando, porque Deus não divide o lugar dele com ninguém. E você pode estar passando por tanta coisa assim, às vezes, porque está colocando a sua atenção no lugar errado. Então a gente precisa rever as nossas prioridades, saber se Deus está ocupando o lugar que ele realmente merece, que é o primeiro lugar, e as outras coisas elas vão se encaixando. Então tira sempre um tempo para estar na presença de Deus, para ler a Bíblia, para crescer em relacionamento com Deus, que eu não tenho dúvidas que as outras coisas vão se ajustando. Foi o que aconteceu comigo, é o que está acontecendo comigo, desde que esse problema todo começou a vir à tona, eu em momento nenhum perdi a minha esperança, porque eu estava apegado com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, na expectativa de que todas as coisas viriam a resolver um dia, porque a Bíblia vai nos ensinar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então a gente estando apegado com Deus, a gente tem a tranquilidade necessária para pensar bem nas outras coisas. E aí a gente vai conseguindo se ajustar, vai conseguindo se acalmar. E o dinheiro, ele vai ser um instrumento ali de bênção nas nossas vidas. Né? Ele não é o mais importante, mas ele precisa de servir ao que é o mais importante, o reino, a minha família, a própria minha vida mesmo que eu tenho. Ele me permite desfrutar também disso. Né? Então, sempre isso, nunca inverter isso. Ele, como Senhor, ele é muito ruim, mas como ele servo, vai ser bênção nas nossas vidas. Sempre lembrar disso. Vamos lá, vamos passar para o segundo princípio, que é o princípio da mordomia. Talvez você fale assim, poxa, Aline, mas eu sempre entreguei os dízimos e não sei o que acontece. Mas aí você precisa de falar assim, e o que você tem feito com o que ele tem te confiado? Né? Como você está administrando o dinheiro que Deus tem te confiado? Porque aí você precisa de pensar, perfeito, eu entrego o dízimo.
Só que a gente não fala de um princípio bíblico, são princípios bíblicos. Entregue o dízimo, porque ali o dízimo é, tipo assim, eu estou devolvendo, aquilo aí não tem nem conversa, tá? Mas com os 90% que ele coloca na sua mão para você administrar, o que você tem feito com esses 90%? Você pode estar desperdiçando, né, com alguma coisa. Comida que eu jogo fora, eu estou desperdiçando. Então, eu preciso de ver como eu tenho administrado. Jogando tudo no tigrinho? Tudo isso é um desperdício. Então, eu preciso de ver. Perfeito, eu entrego o dízimo. Ótimo. Tem que cumprir esse princípio mesmo, não tem para onde correr. Mas o que você tem feito com os 90%? Que aí é a sua parte, seu papel é cuidar. Né? Então, o princípio da mordomia é isso. A gente usa como base o Mateus 25, tá? 14 até 31. Isso, até 31. A gente não até 30, desculpa. Você vai falar da a gente não vai, dos talentos, isso, né? A administração dos talentos, tá? Que ele confia talentos a nós. Né? E aqui o talento não era um talento de fazer alguma coisa, mas era um talento de moeda mesmo, literalmente, né? E ele confia isso. Né, ele dá de acordo com a capacidade, por isso que eu estou falando, qual é o propósito que ele tem para você, qual é para mim, qual é a capacidade que eu tenho para administrar esse tanto e qual é a capacidade que o senhor tem para administrar esse mesmo tanto, tá? Então lá ele fala o quê? Que Deus entregou, vou colocar o Senhor, né, que acaba que é um paralelo ali, que o Senhor confiou o quê? 5, 2 e 1, talento a cada um. Cada um e aí, de acordo conforme com a capacidade. Conforme a capacidade. Os 2 primeiros imediatamente vão lá para multiplicar o dinheiro. Algumas pessoas colocam isso aqui como o princípio da multiplicação, tá? Mas se eu cuido bem, eu vou fazer esse dinheiro multiplicar. Eu vou pegar tudo isso que ele está me confiando e vou fazer multiplicar. E aí os 2, eles conseguem multiplicar ali e tudo, né? E aí Deus fala, o Senhor fala, né? Poxa, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Poxa, entra aqui no gozo. E fala um monte de coisa bacana. Você foi um servo muito bom, muito fiel. Você cuidou direitinho do meu dinheiro. E aí o outro, por medo, faz o quê? Nada de multiplicar, ele esconde. Que administrou mal. Nem muito no banco mal. ele colocou. Nem no banco, né? Então, olha só, se você está escondendo o seu dinheiro debaixo do colchão, ainda é um perigo, né? Exatamente. Então, o que você tem feito com que eu te confiei? Os outros 2 conseguiram multiplicar conforme a capacidade dele, tanto é que o que tinha 5 multiplica para 5. O que tinha 2, ele podia ter multiplicado para 5. Ele multiplica para 2, a capacidade dele era essa. Todos os 2 foram 100% bem-sucedidos. Né? E o que tinha um talento, e aí você pode falar, pô, mas um talento era pouco. Não, um talento ainda assim era muito na época, tá? Mas o de um talento, ele ficou com medo ali, e ao invés de multiplicar, ele enterra. Né? E aí é muito forte como termina essa parte, né, esse capítulo, esse versículo aqui, ele fala assim, pois a quem tem, mais será dado, e terá com grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Aí aqui, e lancem fora o servo inútil, olha como isso é forte, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E é claro que quando a gente fala de mordomia, não é só questão financeira, é tudo. Né? Casamento, casa, família, trabalho, é tudo. Aqui é porque a gente está falando de finanças, mas e com o dinheiro? Você tem administrado bem? Você tem sido um bom mordomo? Então, aqui às vezes a gente não entende muito esse contexto de mordomia porque não faz parte da nossa realidade, né? Mas o mordomo é aquele rapaz que trabalha numa casa, ou moça, né, que trabalha numa casa, e ele administra tudo que tem dentro da casa, mas nada é dele. E isso é muito forte, porque se você fazer um paralelo com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer que o homem não tem coisa alguma que do céu não lhe foi dada. Então nós estamos nessa terra como mordomos de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Mas aquilo que nós vamos fazer com o que ele colocou nas nossas mãos é o que vai determinar se nós somos servos bons ou servos inúteis. Então assim, esse princípio da mordomia, ele fala muito comigo em todos os aspectos. Tanto no aspecto financeiro, quanto no aspecto da saúde, quanto no aspecto familiar. Porque o que eu estou fazendo com aquilo que Deus está me confiando? Eu estou cuidando bem? Eu estou administrando bem? Eu estou sendo fiel? Em alguns momentos da vida eu percebi que não. Então eu tenho que parar agora, e o que eu tenho buscado fazer justamente é isso, aprender na área que é necessária para que eu seja melhor. O outro princípio que a gente vai falar, o terceiro princípio, é o princípio da fidelidade. Tá? Como eu já disse, 10% não tem conversa, eu tenho que entregar, não tem conversa aqui, tá? A gente tem vários versículos aí, no Antigo, no Novo, você tem que entregar. É como se fosse assim, claro que eu entendo que a motivação hoje deveria ser diferente, né? Eu entendo que a gente precisa de entregar com uma motivação diferente. Poxa, eu vou entregar porque olha só, eu tenho Jesus aqui, Jesus morreu por mim, eu tenho salvação, eu vou para o céu, olha um monte de coisa, eu tenho um pai que cuida de mim, que me dá toda a provisão, que me protege, que me ama, por gratidão.
tá? E reflete Por a nossa gratidão. dependência de Deus. Também. Não é esses 10% que vai me fazer ficar rico. Isso. Isso, na verdade, é um mecanismo que eu vejo como um mecanismo de segurança. De que eu estou colocando assim, Senhor, está aqui nas suas mãos, isso aqui não vai me fazer falta porque eu sei que o Senhor está me suprindo em todas as outras coisas. Uhum. E aí sempre tem muita discussão se os dízimos são para hoje, se os dízimos não são. O que a gente acredita é que com a vinda do Novo Testamento, o dízimo não caiu. Porque Abraão ele começou a dar o dízimo a Melquisedeque. E a Bíblia vai dizer que a aliança de Moisés veio depois, certo? Mas quando vai falar sobre Jesus, diz que Jesus é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus propriamente também não revogou o dízimo. Ele fala, quando fala dos fariseus, que eles davam o dízimo da erva, do endro e do cominho. Fazei essas coisas sem esquecer aquelas, quando ele fala. Então, não siga o que os fariseus estão seguindo, mas essa parte eles estão cumprindo correto. Continue cumprindo. Então, assim, nós entendemos que os dízimos ainda estão válidos. Por isso, a gente pratica esse princípio. Eu só vejo essa questão da motivação. Eu tenho que entregar, olha só o que Deus faz por mim, olha só, o que eu tenho é Ele que me dá, senão eu não teria nada. Não é uma barganha com Isso, Deus, não, né? O dízimo não é para negociar. É essa questão, tirar a barganha ali, eu vou entregar. Não. Porque eu vou ser abençoado. Não, você vai entregar porque você é obediente, mas também você reconhece, você é grato por tudo que Deus faz na sua vida, por você já fez também, né? E para mim esse versículo aí dos fariseus, para mim olha só, você não pode fazer tipo assim, uma coisa não está eliminando a outra. Sim. Faça isso, mas dízimo você não precisa, você não tem que deixar de entregar, né? Não tem que deixar de entregar. Então, para mim, isso é muito forte. Então, recebeu seu salário, e aí eu gosto de falar, porque assim, eu não tenho um dia que eu recebo um salário. O senhor já recebe, um dia ali o seu salário vai cair. Perfeito, tranquilo. Eu não, eu posso receber vários dias no mês. Né, valores menores, mas vários dias no mês. O que eu gosto de fazer para não ter problema? Hoje tem o Pix, né? Antigamente eu já levava um envelope para casa, já colocava lá para não ter risco, deixava dentro da Bíblia. Hoje tem Pix, então eu não preciso nem de esperar. Se eu receber numa segunda, eu não vou esperar domingo, eu já vou entregar logo. Porque todo o dinheiro que agora eu estou vendo na minha conta é o dinheiro que agora eu vou administrar. O que eu tinha para entregar, eu já entreguei. Então seja fiel. Seja fiel. A Bíblia fala também, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Próximo princípio é o princípio da semeadura, tá? Gálatas 6, capítulo 6, versículo de 7 a 10, fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Então, assim, o que você tem colhido hoje? Aí você precisa de parar e falar assim, você está satisfeito com a sua colheita? Mas eu quero mudar a minha colheita. Eu quero lá na frente ter bons frutos, colher bons frutos. O que eu vou precisar de fazer? Mudar o que eu estou plantando hoje. Então, eu tenho que entender isso. Não tem como, gente, eu plantar ali, vamos supor, manga e colher morango. Plantar limão e colher laranja Bahia. Não tem como fazer isso, não. O que eu plantar é exatamente o que eu vou colher. Chega a ser maluquice, né? Às vezes a gente querer colher uma coisa que a gente não plantou. Porque quando a gente fala em relação à terra, isso para nós é muito óbvio. Mas hoje que a nossa forma de vida não é mais tão na agricultura, né? A gente não administra tão bem assim as sementes que Deus coloca nas nossas mãos. A gente, na verdade, acaba comendo todas as sementes. E se a gente come todas as sementes, a gente não tem semente para plantar. E foi essa realidade que eu me encontrei. Cara, tô comendo tudo que eu ganho. Se eu tô comendo tudo que eu ganho, o que eu vou plantar? Nada, porque todas as sementes eu comi. Então agora eu tenho que aprender a guardar um pouquinho da semente e plantar também essa semente que eu guardei para que eu tenha novos frutos. E a realidade é essa. Hoje eu olho para os frutos que eu tenho e eu não estou gostando do que eu estou vendo. Sabe? É uma sensação de frustração, é uma sensação de impotência, de incapacidade, sabe? Você fala, cara, como eu consegui fazer isso? Meu Deus, como que eu consegui chegar a esse ponto? Aí você olha para os seus frutos. A gente pode ter duas posturas. A postura de apenas se entristecer e falar, tá, vamos lidar com isso do jeito que tá, ou eu tomar um choque de realidade e resolver plantar outras sementes. Eu vou colher os frutos agora? Não vou, porque existe um tempo de maturação e de crescimento da semente, mas lá na frente eu não vou estar colhendo os mesmos frutos que eu estou colhendo hoje. Então essa foi a minha decisão. Então olha para a sua vida agora. Se você acha que os frutos que você está na sua mão, não são aqueles que você gostaria,
aquilo que você tem colhido não está de acordo com o que você sonha, está na hora de rever as sementes que você está plantando. Então, quando a gente planta sementes diferentes, a gente vai colher de acordo com a nossa semeadura. Eu acho que é isso que o princípio está muito relacionado. Né? Eu sempre gosto de falar que todo o dinheiro que vem para a nossa mão, ou ele vai ser pão, ou ele vai ser semente. Se ele for pão, é aquela parte que eu posso comer mesmo, é o meu desfrute, é o desfrute da minha família. Né? Em Eclesiastes fala isso, não tem coisa melhor do que você aproveitar ali, né? Você curtir ali o fruto do seu trabalho. Isso aí a Bíblia está falando isso, tá? Mas nem todo o dinheiro que vem parar na minha mão, ele é fruto, é para eu comer. Não. Então sempre isso. Todo o dinheiro que vem parar na minha mão, ou ele vai ser pão, e aí eu posso comer sim, mas ele também vai vir semente. E o que é semente, eu não posso comer de jeito nenhum, tá? O último princípio que nós vamos falar, o princípio da generosidade, tá? Eu digo que se eu quero não ser apegada ao dinheiro, não amar o dinheiro, não colocar o dinheiro em primeiro lugar, a generosidade ajuda bastante, tá? Que é aquele momento que você fala assim, poxa, eu tenho 90% para eu administrar aqui, tanto que desses 90% eu vou ser generoso, né? E é aquilo que eu falo também, tudo que entra na minha mão é pão, é dinheiro. Então eu preciso ou é pão ou é semente, eu preciso de falar, Deus, desses 90%, porque 10 não tem conversa, mas desses 90%, que tanto que é pão e que tanto que é dinheiro? É para eu comer os 90 ou não? Eu preciso de ser generoso. Né? A Bíblia fala assim, Provérbios 11, versículo 24 e 25 fala assim, há quem dê generosamente e ver aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar. Opa, se eu estou retendo, eu estou comendo algo que era para ser semente, tá? Estou comendo, então aqui, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar, ou seja, aqui ela era semente, e cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então aqui eu já estou vendo uma condição para eu ser próspera. Eu preciso ser generosa. Então, dentro dos 90% que ele me permite administrar, que tanto que eu estou sendo generosa? E a generosidade, para mim, ela é o antídoto para a ganância, né? Porque tem um sentimento que pode crescer e vai destruir a nossa vida, é a ganância. A Bíblia vai dizer que tal é a sorte de todo ganancioso. O espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, quando o dinheiro é senhor das nossas vidas, ele vai tirar a nossa vida. E o antídoto para a ganância é a generosidade. Então, avareza, ganância, como que eu vou conseguir combater isso aí? Seja generoso. Entregue o que ele mandar entregar. É isso. Né? Eu tenho um apego muito excessivo ao dinheiro é tudo para mim. Seja generoso, que você vai ver que você vai começar a mudar isso aí. As coisas vão começar a mudar aí na sua cabeça. O jovem rico perdeu a oportunidade de andar com Cristo, né? por ganância, por avareza. Exatamente. Perfeito? Perfeito. Eu acho que a gente pode finalizar aqui 5 princípios, cumpra esses princípios, você vai viver o novo de Deus na sua vida. Não tem hoje não tem tarefa para casa. Tem uma tarefinha. Que bom. Aí, assim, não vai ser para amanhã, para uma semana, não, tá? Para 31 dias. Qual vai ser? A gente falou que tem mais de 2.300 versículos aqui falando sobre dinheiro e assuntos ali relacionados, né? Perfeito. Mas pega só Provérbios. 31 capítulos lá de Provérbios. Leia um por dia, só um. Tudo que você visualizar de finanças e assuntos ali relacionados, né, correlatos ali, separa, estuda, medita, aprenda com aquilo ali, tá? Então, só isso. Leia um capítulo de Provérbios por dia, então você tem 31 dias aí, né? Tem mês que daria isso redondinho. Pega aí 31 dias de Provérbios, cada dia você lê um. Tudo que tiver relacionado a esse assunto, separa, sublinha, anota e medita sobre isso. Então, eu vou me comprometer a fazer esses 31 dias de Provérbios e eu vou compartilhar todos os dias, durante esses próximos 31 dias, o verso que marcou a minha vida em relação a essa questão financeira. Então, ali nos meus stories, todo dia eu vou colocar qual foi o versículo que Deus falou comigo. Inclusive, se você quiser colocar no seu Instagram e nos marcar, isso vai ser ótimo, porque a sua experiência vai ser uma, a minha vai ser outra, mas a gente vai se ajudar aqui. Nossa, legal. Eu nunca tinha me atentado para isso, não é mesmo? E aí um ajuda o outro, tá bom? Então a tarefinha vai ser essa. Um capítulo de Provérbios durante 31 dias aí, você vai ler um por dia, tudo que tiver relacionado a finanças, assuntos correlatos, você separa e mostra aí, estuda, anota, faz o que você quiser aí, mas começa a estudar a Bíblia também com esses olhos ali para as finanças, né? Poxa, os princípios estão aqui, deixa eu ver se eu estou cumprindo. É isso, bom. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Hoje foi realmente uma aula, aprendi muita coisa. Se você também aprendeu aquilo que falou ao seu coração, deixa aí nos comentários o que Deus falou com você,
O que você teve de aprendizado em relação a todos esses ensinamentos? Quais são os princípios que você precisa se atentar mais? E o que você se compromete a mudar daqui em diante, né? Eu tenho certeza que muita coisa você aprendeu nesse dia aqui e que Deus falou ao seu coração. Não esquece também de deixar o seu like, né, e fazer o seu comentário aqui, compartilhar com alguém, para que mais pessoas possam ser abençoadas por essa conversa, porque sim, ela fez muito sentido para mim, muita coisa que ministrou no meu coração hoje, eu entendi que eu preciso continuar praticando ou melhorar a minha prática, e eu tenho certeza que outras pessoas podem ser abençoadas por esse conteúdo. Eu sigo praticando, subindo o meu primeiro degrau, lembrando que o meu primeiro desafio de subir, assim, o primeiro degrau que eu estou subindo é de juntar os meus primeiros R$1.000 em 30 dias, a partir do vídeo anterior que a gente lançou. Vou deixar aqui nos cards o vídeo para que você possa assistir e acompanhar também todo o processo. E juntos nós vamos na nossa jornada do poço ao topo. Juntos nós vamos chegar lá. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.